do estado do Rio de Janeiro para o estado do Paraná. Esta foi uma das mudanças ocorridas na vida de José Pimentel de Carvalho no ano de 1962. Nascido em 1916 e convertido desde seus 14 anos de idade, quando chegou a Curitiba, o experimentado ministro do Evangelho, que já havia dirigido várias igrejas cariocas e fluminenses, assumiu a liderança da Assembleia de Deus local. Alguns acontecimentos de sua trajetória, desde o nascimento, passando pela conversão, separação ministerial e avanços da igreja sob sua liderança na capital paranaense, estão na história. Origem familiar e conversão. Eu sou da família Pimentel de Carvalho, do estado do Rio de Janeiro. Nasci no município de Marquês de Valença em 8 de fevereiro de 1916. Estou, portanto, com 69 anos de idade, completado agora no dia 8 próximo passado. Meus pais eram da lavoura. Meu pai se chamava Luiz Antônio de Carvalho e a minha mãe Celíria Pimentel de Carvalho. Família pobre, e residíamos em uma fazenda, posteriormente uma fazenda denominada Fazenda da Glória, um pouco acima de Parapeúna, hoje Parapeúna, então Rio Preto. Eu me converti em 1930, na ocasião da Revolução Brasileira. Eu tinha 14 anos de idade naquela época, quando o pastor Belarmino Pedro Ramos nos evangelizou na fazenda denominada Fazenda da Glória. Primeira missão recebida. Quando estava ainda na Fazenda da Glória, com 14 anos de idade, agora aproximando dos 15 anos, eu era um menino e talvez o único na comunidade evangélica que estava nascendo naquela época, naquela fazenda. Eu era o único menino no meio dos crentes que sabia ler e escrever um pouco. E meu tio, que era o responsável pela direção dos cultos, era totalmente analfabeto, mas ele ficou responsável porque não havia outro para tomar conta dos trabalhos ali, iniciado ainda no tempo do saudoso pastor Manuel dos Santos, um dos primeiros no Rio de Janeiro. E então, naquela ocasião, o pastor Belarmino Pedro Ramos foi quem me batizou nas águas e me responsabilizou para ensinar aos crentes decorarem a palavra de Deus. Você pode imaginar um menino da lavoura, com a Bíblia na mão, sem saber muito do que era a Bíblia, ensinando os irmãos e as irmãs a decorarem textos bíblicos. E o pastor me aconselhou a iniciar pelo Salmo 119. Então eu marquei na margem da página as iniciais do nome de cada irmão, cada irmã. E qual não foi a minha surpresa, aliás, muito agradável, há poucos meses passados eu estive com uma dessas irmãs mais velha do que eu, já era naquele tempo uma senhora casada, e eu perguntei: você se lembra, a senhora se lembra qual o seu primeiro verso do Salmo 119, recitado naquela ocasião, lá pelos idos de 1930? Ela recitou o mesmo versículo do Salmo 119. Isso para mim foi um estímulo muito grande, saber que havia fruto daquele trabalho que realizamos lá. Consagração pastoral. Nessa ocasião, eu vim ao Rio para uma escola bíblica. Passei 30 dias numa escola bíblica no Rio. Foi quando Samuel Nistro e Cícero Canuto de Lima disseram para o meu pastor: João, você não consagra o José? O José tem uma chamada divina para o ministério. Você não consagra o José? Ele disse: não, é porque a igreja não tem nada
não tem recurso para dar um sustento para ele, então eu não quis falar, não quis apresentá-lo, porque não há dinheiro para sustentá-lo. De fato, não existia naquelas congregações. Eu atendia as igrejas com o salário que eu do serviço que eu fazia, né? A produção do meu trabalho, passagens e tudo, né? Eu trabalhava assim, sustentava-me com os meus recursos. Quando Samuel Nisto e Cícero de Lima falou que eu deveria ser consagrado, eu recebi a notícia só 20 minutos antes da consagração. Que eu ia ser... a reação do irmão? A minha reação a esse ponto foi muito normal, porque, quer dizer, eu estava preparado espiritualmente para receber isso. Porque na visão que tive há alguns anos passados, como já disse, incluía esse detalhe de que na igreja de São Cristóvão eu me separava do pastor com quem trabalhava, João Batista de Lima. E foi o que se deu exatamente. Consagrado, Cícero de Lima me convidou para trabalhar em Cabuçu, no estado do Rio, ali próximo a Niterói. Foi a primeira igreja que tomei conta depois de consagrado. O programa Na História vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta. Grande final do concurso nacional Crente Bom de Bíblia 2018. Todas as emoções da competição que conquistou o Brasil estão de volta. Marque em sua agenda. De 15 a 17 de novembro de 2018. Assista ao vivo às grandes finais das categorias Kids, Adolescentes, Jovens e Adultos. Cultura, suspense, interação, louvor e muito mais. Transmissão online, em tempo real, pela TV CPAD. Grande final do concurso Crente Bom de Bíblia. Uma realização CPAD. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo. Um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu. Entre as muitas funções ocupadas em sua carreira, pastor José Pimentel de Carvalho, que está nesta edição do Na História, foi colaborador da CPAD, secretário e também presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. As marcas do trabalho realizado por ele estão bem presentes na construção de templos e nas ações sociais desenvolvidas pela Igreja Curitibana. É isso que você vê neste bloco do Na História. Cumprimentos de visões dadas por Deus. 3 anos antes de sair para o ministério, antes eu trabalhava numa fábrica de tecidos, como já disse, e o Senhor me mostrou que eu deixaria a fábrica de tecidos, iria para um lugar denominado Palmas, esse lugar onde eu acabei de dizer que plantei 7 litros de milho, onde também eu comecei a trabalhar como carpinteiro. Nunca antes havia trabalhado como carpinteiro ou marceneiro. Foi aí, nesse lugar denominado Palmas. Daí eu parei pouco tempo, a visão me dizia que eu parava ali pouco tempo, iria para Governador Portela, onde tinha um irmão muito conhecido meu, por nome Eurípides de Souza, que era diácono da congregação lá em Governador Portela. Então, na visão, eu saía de Palmas, ia para Portela. Em Portela eu encontrava o Eurípides pescando com uma vara de anzol, um caniço muito grosso, uma vara muito grossa, e uma corda, assim como se fosse uma corda de prumo, uma corda muito grossa também. Ele pegava uns peixinhos no lago, jogava do lado de fora em um buraco da areia, e alguns morriam ali,
e outros iam pulando, saltando e voltava para a água. Eu cheguei perto dele e disse: Eurípides, você está pescando, mas você nem aproveita o peixe, porque você não está cuidando do peixe, e nem tampouco sabe pescar. Você poderia pescar melhor. Você deveria procurar ajeitar esse anzol. Então eu olhei para o lado, tinha uma moita de bambu. Eu fui lá, cortei uma vara, limpei, arrumei uma linha, não sei pensar, não analiso, não descobri de onde veio a linha, mas eu tinha linha, tinha anzol, e arrumei um anzol, comecei a pescar junto com ele. Enquanto ele pescava uns peixinhos magrinhos, eu pesquei alguns peixes bons. E depois disse para ele: Eurípides, não é bom que nós fiquemos pescando junto ao mesmo tempo. Você continua a pescar aqui, toma este anzol e eu vou pescar em outro lugar. Então, eu deixei ele com aquele meu anzol, ensinei ele a pescar e fui para outro lugar. Quando eu saí para outro lugar, eu atravessava em um barco na Baía da Guanabara para outro lado e cheguei até Cabuçu. Eu não sabia aí nada de Cabuçu, não. Eu vi até lá. E depois de estar lá algum tempo, eu voltei, tomei o mesmo barco e parei no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a visão terminou. Mas quando eu cheguei a Portela, o Eurípides era diácono da igreja. Quando fui consagrado no Rio, o pastor João Batista disse lá no Rio ainda: José, você volta agora para Palmas, pegue a tua mudança e vem para Portela. Ora, eu ganhando dinheirinho lá, vim para Portela a dirigir a igreja em Portela, por ordem do João Batista. Eu tinha que pagar mudança a minhas custas, tinha que pagar aluguel da casa a minhas custas, fazer tudo às minhas custas. Eu em Portela por alguns dias eu puxei serra com Eurípides, que era diácono e eu era pastor. Eurípides não me aceitou como pastor. Eu era um menino na vista dele. Ele já era um homem de idade, certa idade. Ele estava de fato pescando com uma vara muito grossa. Os crentes tinham medo dele. Ele levantava do púlpito e ia bater na cabeça dos crentes, dizendo que estavam dormindo, estava cochilando. Ele chegava lá e dava uma pancada em cima da cabeça, dizendo: desperta, tu que dormes, Cristo te esclarecerá. E era assim. E ninguém se convertia. Os que se convertiam via aquilo, se desaparecia. Eu comecei a trabalhar com ele e Deus mudou essa coisa, esse tipo do Eurípides. Então, logo em seguida eu vim para Cabuçu e trabalhei em Cabuçu 1 ano e meio, quando me convidaram para o Rio. Então cumpriu passo a passo a visão que tive. Ministério Pastoral em Curitiba e avanços da obra. Este templo, apesar de grande, ele comporta 4.500 pessoas sentadas. Mas apesar do tamanho que tem, ele não comporta as congregações quando se reúnem. Então há dificuldades. Não houve dificuldade de construir este templo. Nós começamos com 1.500.000 em 1978. Com 1.500.000 nós cravamos aqui onde está este templo construído cerca de 478 estacas. Dessas estacas nos custaram 1.480.000 cruzeiros. Então ficamos com 20.000 cruzeiros só para arrancar do chão para cima. Com 20.000 cruzeiros nós começamos a escavação e quando tínhamos cerca de 2 meses aqui já construindo nesse trabalho de escavação, de remoção de terra, ele pôs ele à venda e eu fiquei atribulado. Falei no presbitério que estávamos em dificuldades, teríamos que tirar os irmãos daqui. Então, um presbítero bem pobrezinho disse: pastor, eu quero uma palavra. Disse: pode falar. Ele disse: olha, a Bíblia diz que onde pisar a planta do vosso pé será vosso.
Eu disse, você fala assim porque não tem dinheiro. Agora não é questão de fé, agora é questão de ação. Nós estamos apertados, eu tenho que dar uma resposta ao homem. No dia seguinte era culto da igreja, parece que combinado, um outro irmão disse a mesma coisa. Onde pisar a planta do vosso pé será vosso. Aqui, nós estamos aqui, daqui não vamos sair. Eu disse, mas agora precisa de dinheiro para comprar. Afinal, a igreja se animou. Naquele dia, estava já, naquela noite fui dormir um pouco atribulado. Às 2h da madrugada, eu acordei e me lembrei, disse, eu vou fazer 3 propostas para o dono do terreno. Fiz uma proposta de 1.200.000, que era 1.500.000, eu tinha só 20 mil cruzeiros. Fiz uma proposta de 1.200.000, e com 500 de entrada e 10 prestações de 70. Então, eram 3 sócios, aceitaram essa proposta. E nós compramos o terreno. Quando mandamos uma promissória para um sócio que está no Rio, ele devolveu 2, com o bilhete dentro. Diga, pastor Pimentel está aqui, você não se lembra de mim, mas está aqui 2 promissórias do terreno que vendemos para a igreja, é um presente que estou dando. E foi uma bênção para nós. Bem, construímos sem pedir oferta a ninguém, não temos oferta do Estado, não temos da América, não temos da Alemanha, não temos de lugar nenhum, nem das igrejas do próprio Estado. Foi construído só com o dinheiro daqui. Esse 1.500.000 nunca acabou. Eu nunca cheguei no púlpito para dizer, irmãos, no fim da semana nós temos que pagar uma promissória, temos que pagar alguma dívida. Nunca foi preciso. Mas sempre tomei aquelas ofertas de 5 cruzeirinhos, às vezes que uma irmã trazia, e dizer, irmãos, é assim que estamos construindo, com estas ofertas de amor. Esta irmã talvez deixou de comprar o leite para o seu filho, mas está dando para o Senhor. E assim construímos. No dia que inauguramos, demoramos 3 anos e 3 meses exatamente. Então, quando inauguramos, no dia da inauguração, eu tinha algumas coisinhas para pagar, mas eu tinha 6 milhões e pouco, que dava para cobrir todas as despesas, cobrindo todas, feito contas direitinho com o que tínhamos, e sobrava 1.513.000 de saldo. Então ganhamos um jurozinho, ainda depois de terminada a obra. E quando inauguramos já estava assim como você está vendo, com todos os móveis, todos os utensílios funcionando. Ação social na igreja. E esta igreja mantém algumas obras sociais. Por exemplo, ela mantém 2 creches com mais de 350 crianças, ela mantém 2 orfanatos, um para meninos somente do sexo masculino e outro para misto, para crianças, filhos de mãe solteira e crianças que são achadas por aí abandonadas. Esse funciona aqui na cidade. Temos também um abrigo para jovens drogados, temos uns 26 jovens abrigados para recuperação. Temos também um trabalho pioneiro no Brasil, quem sabe, não sei, talvez seria vaidade até dizer isso, mas me parece que é pioneiro no Brasil. Eu não tenho conhecimento de outro, que é um trabalho de recuperação de homossexuais. Já temos caso de recuperação, temos um rapaz que foi recuperado, está trabalhando, voltou à sociedade, depois de ter descido ao escalão mais baixo da vida humana, ele está recuperado. E temos cerca, parece que 5 ou 6 rapazes abrigados em uma casa onde estão recebendo assistência espiritual e material. Temos também uma casa de mãe solteira, essas moças que se dão à droga, à prostituição e depois desejam sair dessa vida e não tem como, nós estamos com as mãos estendidas para ajudá-las. Então, nos parece assim um trabalho de vulto, trabalho grande e expressivo. As autoridades têm nos dado muita atenção, não têm dado recursos, mas pelo menos
tem nos respeitado por causa dessa obra, não é? Sempre que você ouvir ou também cantar os hinos da harpa cristã, números 541, Calvário, Revelação de Amor e 620, Na Jornada para o Céu, lembre-se, eles também são legados do saudoso pastor José Pimentel de Carvalho, falecido em 2011. Esta edição do Na História fica por aqui. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.